eventos que aconteceram. A começar por 1857, nós temos Allan Kardec nos mostrando com toda clareza, através do Livro dos Espíritos, em 1857, quão condenável é a escravidão. Quando se questiona ele, quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com outro que lhes parece natural. O mal é sempre o mal e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. E continua. Então, 1857, você já tinha na França, Allan Kardec condenando a escravidão com todas as letras. Quer dizer, Allan Kardec não, os espíritos, através dos médiuns que mandaram as mensagens que ele depois codificou. 30 anos depois, 1887, a gente ainda tinha no Brasil a escravidão. E você tem não só uma escravidão do ponto de vista legal, como você tem uma escravidão do ponto de vista social. Você tem uma segregação não só de índios, mas também de pretos e mestiços. Você encontra o Brasil na América como o último país a libertar os povos de origem africana do jugo da escravidão. Sem dúvida alguma, é um karma coletivo violentíssimo para o nosso país. Que sem dúvida alguma, antes de nós conseguirmos nos regenerarmos para sermos verdadeiramente a pátria do Evangelho, nós iremos ter ainda que queimar muito desse karma. Karma, quando a gente fala, a gente está se referindo, ainda que a gente esteja usando o termo sânscrito, à lei de ação e reação ensinada pelos Espíritos, que para toda causa, para toda consequência, existe uma causa. Sem dúvida alguma, todos os seres humanos que vieram escravizados para as Américas também resgatavam karmas, eram reações de ações que tinham plantadas anteriormente. A África, anteriormente, foi um dos países, foi um dos continentes onde mais se praticou a escravidão. Só para o Brasil foram trazidos em 500 anos 5 milhões de escravos. Estima-se que tenham atravessado o deserto do Saara do ano 500 ao ano de 1500 20 milhões de seres humanos escravizados. Assim como o índio não tinha uma identidade única, nós somos índios e devemos nos defender, ou qualquer coisa parecida com isso, as várias etnias do continente africano também não tinham. Então era muito comum você ter dentro da África aldeias que, ao conquistarem outras aldeias, os escravizavam. Não só aldeias, mas as grandes cidades africanas também tinham esse hábito, esse costume. Não é à toa que pode surpreender talvez alguns, mas os estudos de história hoje mostram que, por exemplo, Zumbi dos Palmares tinha escravos dentro dos Palmares. Palmares era um quilombo onde negros que chegassem, fugidos que tivessem conseguido se libertar, tinham seu espaço para ter liberdade, mas que ele mesmo também tinha os seus escravos, como na África também tinha. Era o costume social do século XVIII. Então, isso em nada espanta que ele simplesmente seguisse o que era comum, não só na América, como na sua África também, quer dizer, na África do seu pai, que ele já nasceu em solo brasileiro. E a gente percebe, dentre os povos que foram feitos escravos, aliás, a gente percebe isso no ser humano, em qualquer tipo de expiação que esteja passando, que existem pessoas que se revoltam, que não aceitam, e que vão se revoltar não só com os seus algozes, mas com a própria divindade. E existem pessoas que, ao passar por determinadas expiações, ou serem provados, conseguem desenvolver um outro tipo de compreensão. Conseguem perceber que existe uma razão por trás de tudo isso.
começam a pensar que antes da revolta deve-se buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Começa a perceber que no fundo tudo contribui para o bem do justo. Como disse Jesus, né, quando ensinou a gente o exemplo da oração do Pai Nosso. Pai, perdoai as nossas ofensas assim. Todo mundo foi bem na catequese, todo mundo sabe direitinho. Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então existem algumas pessoas que conseguem desenvolver um grau de compreensão, e isso é muito bom, porque ao mesmo tempo que a gente resgata aquele karma que nós temos junto àquele povo no qual a gente nasceu, junto àquele karma coletivo, a gente consegue a iluminação da nossa alma através da compreensão e do entendimento. Bem, 1888, nós tivemos, no dia 3 de maio, a abolição. A princesa foi lá e assinou a carta. A partir daquele dia, todo mundo estava livre. Ninguém mais seria feito escravo em terras brasileiras. Ninguém mais seria escravo no sentido jurídico. Porque a segregação que existia continua. A gente, quando estuda os relatos de história, a gente consegue perceber, por exemplo, no Maranhão tem uma senhora, tem um relato, que são documentos, né, que já estando idosa, pede para se tornar escrava de um senhor. Por quê? Porque você passa a ter a garantia de um teto para dormir, uma comida para comer. Fora isso, ela não encontrava como garantir a própria subsistência. A gente muitas vezes cria a imagem de grandes latifúndios plantando cana-de-açúcar, com senzalas enormes, com vários escravos, quando na verdade também não era bem assim, existiam muitas e muitas pequenas roças de subsistência também. E aí você pensa nesses escravos presos, acorrentados, né? Se fugir, o capitão do mato corre atrás e pega. E os escravos urbanos? Por que não fugiam? Por que os escravos urbanos, na hora de ir no mercado, de ir numa feira, não aproveitava e ia-se embora? Não ia-se embora porque ia para onde? Está longe da sua terra, no mundo novo, aonde todos o perseguem, todos o tratam da pior forma possível. Aonde ele iria encontrar um emprego, uma forma de subsistir? Só iria encontrar desemprego, fome, agressões diversas. Então é um karma coletivo. Eu vou continuar usando a palavra em sânscrito mesmo, porque eu acho que todo mundo entende bem o conceito de karma. É um karma coletivo pesadíssimo que a nossa sociedade foi tendo. E o que aconteceu? A gente tem, vamos agora pular de 1888, para 15 de novembro de 1908. 20 anos depois, nós ainda tínhamos uma sociedade com essa característica de segregação racial. Bem, nós temos, já no plano astral, alguns filhos da África que já tinham desencarnado em solo brasileiro com um grau de compreensão diferenciado, como a gente estava falando, né? Que entendia até que era melhor receber uma injustiça do que provocá-las. Entretanto, com isso, eles passam a querer também auxiliar aqueles que ainda estão iludidos aqui na matéria, aqueles que ainda estão confusos, aqueles que ainda não entendem que a sua verdadeira natureza é a verdadeira natureza espiritual. Percebem que existem pessoas encarnadas que precisam de uma orientação, uma instrução, para que parem de se confundir com esse corpo material e, percebendo a sua verdadeira natureza espiritual, passem a agir de forma alinhada com a proposta do Cristo, com o Evangelho não só do Cristo, mas de todos os grandes mestres da humanidade. E aí o que eles encontram? Bem, nós tínhamos basicamente duas práticas de mediunismo: candomblé, os cultos de nação africana, e espiritismo. A gente já tinha inclusive a FEB fundada nessa ocasião. Bem, quando eles chegam no culto de nação africana, eles percebem que muitos desses cultos de nação africana já estavam deturpados, já estavam modificados, porque muitos
dos negros que estavam no Brasil encontraram, ao ser libertos como forma de subsistência, o que Ramatiz chama de práticas mágicas de varejo. Eles começam com seu conhecimento de magia, de manipulação de energia, a vender estes serviços. E aí você encontra não mais um culto de nação que pregue a integração do homem com a natureza e com a sua própria natureza. Eles não encontram mais um culto de nação onde, através dos próprios mitos dos orixás, você pode analisar e descobrir um autoconhecimento. Eles não encontram mais isso. Já se encontra lugares que hoje a gente ainda tem, muitos lugares de prática mágicas de varejo. Se alguém não estiver entendendo bem o que é, no poste ali de alguma esquina deve ter um faça desfaça qualquer tipo de trabalho. Traga a pessoa amarrada em 7 dias. Esses dias eu vi uma propaganda no Facebook de um trabalho para prender a pessoa amada. Você bota 1 quilo de maconha na mochila e liga para a polícia. Também viu, né? E na verdade, muitas dessas práticas vieram de conhecimentos, né? Muitas pessoas que fazem são pessoas que detêm conhecimento de magia desde aquela época. Né? Estamos falando de mais de um século. E na verdade, muitos só encontraram nisso a sua forma de subsistência, não encontraram uma sociedade receptiva. Né? Ninguém, em bom português, ninguém queria dar emprego ou condição para preto, pobre, analfabeto. E aí o que acontecia? Dentro do espiritismo você encontrava uma prática mediúnica também elitizada. Você também encontrava uma prática mediúnica onde os espíritas daquela época eram as pessoas que compunham aquela sociedade. Muitos deles preconceituosos, tratando os índios e os africanos como menos civilizados. Até hoje, na verdade, em algumas casas espíritas, se você tiver um espírito que teve a pele preta, querendo se comunicar, até pode. Mas se ele vier na simplicidade do caipira que ele foi falando, meu senhor, olha, aqui não é muito bem-vindo. Ainda temos hoje, em algumas casas espíritas, preconceito com pobres. Eu só quero o erudito, o doutor, o professor, o filósofo. Graças a Deus a sociedade mudou e o meio espírita também mudou. Tem muito para evoluir, mas está evoluindo de pouquinho em pouquinho. E o que acontece? Tanto que a gente tem nessa data, 15 de novembro de 1908, deixa eu passar aqui, gente, eu esqueci de passar os slides, olha. Eu nunca uso slide, eu não sou muito fã de slide, mas eu vou. Onde é que eu aponto? Se eu apontar, aí ó. Vamos lá. Ó, é esse slide aqui. Esse cara aí, o Zélio, ele tinha 18 anos na época, em 1908, e ele sofria de alguns problemas que o padre da família já tinha tentado exorcizar e não conseguia, médico também não. Ele às vezes ficava tempos longos na cama, e aí de repente chegava falando enrolado, levantava falando com uma língua esquisita, dizendo que no dia seguinte já está curado, e no dia seguinte estava curado. E aí uma vizinha mais sensata, vendo aquilo, virou e disse assim, isso foi lá em Neves, na época Neves era ligada a Niterói, virou e disse, olha, isso aí é coisa de espiritismo. Tem um pessoal ali da Federação Espírita de Niterói que tem uma reunião espírita, acho que vocês deviam levar esse moleque lá para verem qual é o caso dele. Levaram, quando chegaram o dirigente da mesa, convidou ele para sentar na mesa. Ele levantou, logo depois disse, está faltando uma flor aqui. Foi lá no jardim, catou uma florzinha e botou na mesa com um copo d'água. E ali naquele dia começou a se ter a manifestação de índios e pretos. E a sociedade que era começou a exortá-los a se retirarem daquela reunião mediúnica, que ali era uma reunião séria, não era um lugar para isso. Era um lugar sério. E aí o menino deu uma manifestação também. E começou a argumentar com o doutrinador. E começou a questionar. E aí viraram para o espírito e disse assim, mas olha só, quem é o senhor que tanto defende com os dentes esses negros, esses índios? Com que autoridade você fala isso? Quem é você? Ele disse assim, você quer um nome?
Então que seja caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não vão ter caminhos fechados. E a partir de amanhã, na casa desse aparelho, vai se começar um novo culto, onde todos poderão dar a sua palavra, sejam índios, pretos ou quem for. Com os espíritos que mais sabem, aprenderemos, e os que menos sabem aprenderão conosco. Foi aquele alvoroço. Um menino de 18 anos, que nunca foi visto, falando com aquela autoridade, e ainda por cima, tinha um médium vidente e viu o espírito que se comunicava através dele com vestes de jesuíta. Não era nem índio e nem preto. Quis adotar esse nome. Depois a gente soube que o nome dele era Gabriel Malaguida. Foi um jesuíta português morto, porque tinha previsto um terremoto em Lisboa. Aí acusaram ele de bruxaria e ele foi morto. E aí, no dia seguinte, se reuniu um grupo de pessoas e de fato houve a manifestação novamente daquele mesmo espírito. Houve a manifestação de Pai Antônio, o preto velho, e ali se começou a se praticar regularmente trabalhos de Umbanda. Foi assim que surgiu a Umbanda. A Umbanda é uma religião legitimamente brasileira. Tem gente que acha que a Umbanda é de origem africana. Não. Umbanda é brasileira. Surgiu lá em Neves. Tá? Essa casinha aí feia, velhinha, que isso é foto atual. Ela foi demolida ano passado para construir um empreendimento novo. Foi nessa casinha aí que se fundou. E aí o que aconteceu? Você começa a ter ali uma prática regular, não mais de um espiritismo tradicional, mas adotando ainda o nome espírita, Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Você vê que tenda já dá a ideia de ser um lugar simples, humilde, adota o termo espírita num primeiro momento que não tinha termo melhor, não se existia ainda o termo umbandista, e chamando a referência à Igreja Católica, não só porque, como o próprio Caboclo Sete Encruzilhadas falou, que iria receber a todos de braços abertos, assim como Nossa Senhora também recebia, mas também como uma forma de buscar referência da religião oficial do país naquela época, a grande maioria era católica. Enfim. E ali foi se processando de forma sincrética, adotando e respeitando várias outras formas de religiosidade, respeitando-se a cultura dos espíritos que vinham se comunicar, mas sempre disciplinado pelo Evangelho do Cristo e para a prática da caridade. Dizia o Caboclo das 7 Encruzilhadas que a Umbanda era a manifestação do Espírito para a caridade. Então sempre esse foi a linha de corte do que é Umbanda e do que não é Umbanda. Muito mais do que um ritual, ou do que dogmas, ou do que um escopo doutrinário que não existia, é uma prática. O que definiu o que era Umbanda ou não era Umbanda era a questão de se estava de acordo com a caridade ou não. 10 anos depois, por ordem do Caboclo das 7 Encruzilhadas, estavam sendo fundadas mais 7 tendas de Umbanda. Tá? Em 1930, a gente tem a primeira tenda de Umbanda fora do Rio de Janeiro, que foi no interior de São Paulo, existe registro oficial. Então, até 1908 até 1930, ela era relativamente reclusa. Não os trabalhos dessas falanges que se manifestam, sejam os caboclos e índios, sejam os pretos velhos, pouco a pouco, aonde a consciência encarnada os aceitava, eles iam também levando sua mensagem, sua instrução, dando apoio ao seu trabalho. Aonde não eram aceitos, ficavam do lado de lá sem se manifestar mediunicamente, só dando apoio mesmo. Mas você tem um preconceito, essa questão do preconceito entre povos, entre etnias, tão arraigado na nossa sociedade que vinha se transportando numa segregação também espiritual. Em seguida, você tem, durante o Estado Novo do Getúlio, independente de quem gosta do Getúlio, quem não gosta, quem acha que ele foi bom, quem acha que ele foi ruim, todo mundo sabe muito bem como era a polícia do Estado Novo. E sentava cacete em tudo que era umbandista mesmo. Tinha muito terreiro que se fechava, muito terreiro que era proibido, a prática de Umbanda era proibida. Nessa época se fortaleceu o uso indevido do termo espírita pelos umbandistas,
Por quê? O espiritismo se fazia representar até politicamente, ele tinha uma organização, ele tinha uma federação, ele tinha um eixo central que é a FEB. Então o espiritismo era respeitado pelo Estado Novo. A Umbanda não, nem Umbanda nem Candomblé. Espiritismo, religião de origem europeia. Umbanda, Candomblé, religião de preto, de pobre, santo cacete. Desculpa a expressão, mas era assim que se fazia na época. Tanto que muitos dos terreiros de Umbanda tradicional do Rio de Janeiro são nos fundos de terreno. Você vai visitar um terreiro no Rio de Janeiro, se não tiver sido construído recentemente, você entra na lateral, né, na servidão, e é aquela casinha de fundos, sem letreiro grande nem nada. Porque tinha que ser meio que escondido mesmo. O vovô para vir, para dar um passe, para ensinar a fazer um banho de erva, para prescrever um chá, alguma coisa, para dar uma orientação, uma assistência, um consolo, era meio complicado. Você teve, depois disso, com o passar do tempo, uma replicação de vários terreiros de Umbanda, e você começou a ter até pessoas famosas que começaram a se declarar como umbandista. E na década de 70, dizem os registros históricos, porque eu ainda não estava aqui, estava do lado de lá, mas dizem os registros históricos que existia uma grande quantidade de umbandistas, era meio pop, tanto que a gente tem muitas gravações musicais daquela época fazendo referência a Umbanda, ao Preto Velho, ao Caboclo, né? Clara Nunes, Martim da Vila, Gal Costa, tinha uma turma aí cantando. Existe uma festa que se faz a Iemanjá, na Praia Grande, lá no litoral paulista, que diz os registros, quando ela começou em 1969, né, início da década, entrando já para a década de 70, diz que fala em milhares de ônibus para fazer a festa umbandista a Iemanjá, lá no litoral paulista. Você tem aí algumas fotos. Entretanto, você tem em 1977, você começa a ter um crescimento muito grande, a chegada do Bispo de Macedo com a fundação da Igreja Universal, aonde ele o tempo inteiro busca um discurso de demonização das práticas de Umbanda. Ele coloca a Umbanda e Candomblé também como inimigo a ser combatido, e usa esse discurso para conseguir um apelo popular maior. Isso que eu estou falando não tem problema nenhum de ser dito, porque inclusive a partir da década de 90 ele começa a pegar um pouquinho mais leve diante de tantos processos que ele foi obrigado a responder, né? Então, e, na verdade, quem aqui frequenta, se alguém frequenta a Igreja Universal ou até algumas outras agremiações neopentecostais, percebe um discurso de demonização, não só mais da Umbanda, mas de qualquer outra religião, né? E de combate espiritual, com direito a prêmios espirituais. E aí você começa a ter uma queda do próprio movimento umbandista também em função disso, e um crescimento na mesma proporção de igrejas neopentecostais. Isso é muito complicado, porque nós ainda somos, eu digo encarnados, né? Os desencarnados que estão assistindo a palestra eu não boto no mesmo saco que a gente, mas nós que somos habitantes de um planeta de prova e expiação, temos uma tendência a nos fechar em grupinhos, a nos fecharmos no meu clubinho, na minha associação. A nossa prática religiosa, né, muitas vezes é assim, né? Eu tenho uma religião e quem não é da minha religião está fora. Isso é uma coisa que não dá mais para a gente engolir no século atual. Não dá para eu pegar e ter uma religião que me separe do meu outro. Porque todas as religiões, no seu fundamento, não só as de origem cristã, mas eu posso pegar o próprio judaísmo, eu posso pegar o Alcorão, eu posso pegar os textos do Vedanta indiano, o budismo. Todas elas, em sua essência, vão pregar exatamente o contrário da separação.
né? Eu preciso muito mais do que ter uma religião que me bote num clubinho e me separe do restante. Eu preciso desenvolver não mais aquela religião horizontal, mas aquela religiosidade verticalizada de me religar com o divino, reconhecendo inclusive que o divino está dentro de mim e dentro do meu irmão. Somos centelhas divinas. Dentro de mim existe, como diz na filosofia védica, o Atma, a centelha divina, né? Jesus tem um discurso muito alinhado com os Vedas indianos, mais até do que com Moisés. Até quem diga que antes dele começar o ministério dele, ele tenha feito uma viagem à Índia, de tão parecido que é com os Vedas, com Bhagavad Gita, com todos esses textos de filosofia oriental. Ele mesmo vira e diz, vários dos conceitos que ele diz, você encontra na filosofia oriental, e um deles é: vós sois deuses. O evangelista que disse isso. Então, você tem que ter uma religiosidade que verdadeiramente te religue. Isso é fundamental nos tempos de hoje. E quando eu tenho um discurso de intolerância, isso influencia diversos de nós que estamos encarnados a sermos intolerantes em termos filosóficos, em termos de cor de pele, em termos de educação, em diversos momentos. E isso às vezes acontece, gente, de forma automatizada. O meu padrasto, ele é preto. Aprendi, aliás, com ele eu aprendi que não é negro, é preto. Que negro foi usado lá atrás, assim como mulato era a cor de mula, certo, é mestiço, aprendi com ele, que negro vem de denegrir. Tudo que é ruim se usa o negro. Denegrir, buraco negro, vala negra. Se a gente está se referindo à cor de pele, tem que usar preto. O único lugar que você pode chamar quem tem a pele escura de negro é em país de língua espanhola, que lá não é preto, é negro. Tanto que nos Estados Unidos, por exemplo, a gente fala black, né? Enfim, voltando para o que interessa, mas para mostrar como que nós temos uma tendência a segregar, eu nunca me considerei uma pessoa preconceituosa, achava que não era. Mas ele me mostrou uma vez uma situação muito simples. Ele me repreendeu por causa de uma piada que eu fiz relacionada à fisiologia do japonês. E aí, quando ele me repreendeu, ele veio, pá, me deu aquela repreensão. Ele disse assim: putz, é verdade, isso é racismo. Aí ele veio e me deu outro tapa: isso não é racismo, isso é preconceito entre povos, não existe raça. Então, nós temos uma tendência, por termos sido criados numa sociedade segregadora, a acatar esse tipo de discurso inflamado. Dentro do próprio movimento espírita existe muita segregação. E é até um processo natural. A gente recebe em vários livros de diferentes médios relatos de que no movimento espírita hoje fazem parte espíritos que outrora eram mentores da Inquisição. Se há uma ou duas vidas atrás nós éramos inquisidores e mandávamos para a fogueira quem não pensava igual, hoje a gente faz igual. Isso é uma coisa totalmente louca se a gente pensar isso, por exemplo, em termos espírita. Fechando aqui no nosso clubinho espírita, que não deveria ser, né? Deveríamos ter uma visão mais universalista, mas dentro do nosso clubinho a gente pode perceber a necessidade que ainda existe de entender preceitos básicos que em 1857 foram dados a Kardec, compreender que a doutrina é progressista, que o véu vai se levantar conforme a gente tiver desenvolvido compreensão, capacidade de entender. Ou seja, a doutrina espírita, ela, diferente das doutrinas dogmáticas, ela vira e diz: olha, nós não sabemos de quase nada. Se nós não sabemos de quase nada, como é que eu vou rotular o outro de errado? Pelo contrário, quando fez 100 anos do Livro dos Espíritos, acho que foi a FEB, que fez um vídeo muito bonito sobre a vida de Kardec. E tem também alguns depoimentos. E tem uma senhora
da Associação de Médicos Espíritas de São Paulo, que ela fala uma coisa interessantíssima. Eu não lembro o nome dela, mas ela fala assim: quem tem o direito, né, de se debruçar e de criticar e de analisar as escrituras sagradas? Ela não é bem com essas palavras não, mas é nesse sentido. E aí ela mesma responde: todos e de todas as escrituras sagradas. Todos nós deveríamos olhar com um olhar racionalizado em cima disso. E aí eu começo a ver alguns eventos recentes de um discurso de separação mesmo, de intolerância religiosa absurda. A gente tem, por exemplo, em 95, na Record, teve um pastor que inclusive foi afastado porque chutou a santa ao vivo. Todo mundo lembra disso, né? Por que ficou tão marcado? Porque nesse caso ele ofendeu a Igreja Católica, que é uma instituição muito grande e de muita representatividade. Mas você tem, nos últimos anos, vários relatos. Você tem o chute da santa ao vivo na Record, tudo bem. Mas você teve há pouco tempo, há coisa de 2 anos, vários notícias, por exemplo, de terreiro invadido por policial que sai quebrando a tabaco e ameaçando todo mundo, né? E faz encerrar dia. Por quê? Porque eram protestantes, os policiais, né? Você teve uma mãe de santo recentemente que sofreu um AVC depois que o terreiro foi invadido por radicais. Você teve um centro tradicional, um terreiro de umbanda tradicional do Rio de Janeiro, que invadiram, quebrando ano passado todas as imagens de gesso. Isso cada vez é mais comum. E aí me pedem para vir fazer uma palestra sobre a verdadeira libertação na visão dos pretos velhos numa semana em que a gente tem seguidores de candomblé sendo apedrejados em ônibus, em ponto de ônibus. A menina levou a pedrada na cabeça. Você tem a casa do mago lá no Maitá, que também atiraram pedras. E você tem o assassinato do médico Gilberto dentro do lar de Frei Luiz. Aí no final dessa semana sobra para o Guedes vir fazer uma palestra sobre a verdadeira libertação na visão dos pretos velhos. E o que eu tenho aprendido com os pretos velhos, nas relações mediúnicas com os pretos velhos com que eu me relaciono, em diferentes instituições e na minha prática também, é que a verdadeira libertação a gente só vai encontrar quando a gente aprender a não pagar o mal com o mal, a pagar o bem com o bem. Porque a gente percebe que hoje em dia o preto velho se manifesta não só em Umbanda, se manifesta em Umbanda, tem alguns terreiros de nação africana que buscam as suas raízes, são mais sérios e também tem uma aceitação da manifestação de pretos velhos e caboclos. Você tem alguns centros espíritas onde a falange é bem-vinda para apoiar, para trabalhar, para orientar. Você tem o Santo Daime, onde também tem manifestações de pretos velhos e caboclos, o próprio Catimbó lá no Nordeste também. Enfim, o preto velho foi ficando um pouquinho mais pobre, não é igual o Papa não, mas está ficando um pouquinho mais pobre. E a gente percebe algumas coisas dessa falange, que ela sempre adapta as suas práticas às consciências que estão ali reunidas. Você percebe que eles não impõem verdades, eles te dão conselhos, sugestões, né? Minha tia diz que o preto velho é psicólogo de pobre. Então, como psicólogo, ele vem, provoca uma reflexão, né? E ele oferece um recurso energético até para você ajudar a alcançar a mudança que você precisa, né? Mas sempre também chamando a atenção que a responsabilidade é do consulente. Um preto velho, você vai lá, você está com um problema X, e ele vai lá e diz: olha, acende uma velhinha, tem uma de guarda no mel, passa o mel, acende e vai lá e faz isso, né? É um ponto de concentração mental, é um ponto de você conseguir concentrar melhor a sua oração, e é onde você também vai usar até o prana daqueles elementos, a energia, o magnetismo daqueles elementos que ele recomendou. Mas ele sempre chama atenção que aquilo é um óleozinho que ele bota na fechadura. Quem vai rodar a chave é você. A responsabilidade é sua. A gente percebe nas manifestações dos pretos velhos, mais do que um respeito às diferentes formas de se praticar a fé,
e um verdadeiro reconhecimento que o que importa não é a religião, mas os valores humanos que se carrega. Ele vai além. Eu vejo muito preto velho agindo de forma totalmente ecumênica. É comum você chegar para se consultar com o psicólogo dos pobres e ele te mandar ir para a missa. Ah, vai na missa em tal igreja, 3 vezes na missa tal. Pratique o evangelho no lar. Ou até tal período vai assistir palestra na casa espírita. Ou então vai fazer um tratamento magnético no Joy Center, na igreja messiânica. Ou então você se identifica com yoga, vai praticar yoga. Você vê isso com uma maior naturalidade, com uma simplicidade. Você não vê preto velho, caboclo, tentando converter ninguém a umbanda ou a estar naquela casa onde ele se manifesta. Ele quer te ajudar a se convencer de que precisa ser uma pessoa mais decente, uma pessoa melhor. Só isso. A gente percebe uma exaltação da humildade, da simplicidade. Uma vez um preto velho virou para mim e disse assim: até para fazer humildade tem que ter caridade. No sentido de que tem que ter a humildade de aceitar as coisas erradas. Erradas não, imperfeitas. Uma vez eu comentei numa palestra, não lembro qual foi, que eu acho que os espíritos que estão um pouquinho além, um pouquinho mais esclarecidos, devem olhar do lado de lá para as instituições espiritualistas e achar que algumas são mais ou menos e que outras são piores. Porque não deve ter nenhuma que eles olhem e digam: essa é boa, essa está funcionando do jeito que tem que ser, está alinhadinha com a proposta do Cristo. Eu acho que eles não devem encontrar nenhuma assim. E se nós que nos filiamos a alguma casa espírita, alguma agremiação espiritualista, ou temos uma prática mediúnica, tivemos esse entendimento de que somos eternos aprendizes, entendemos o que esse preto velho falou, que até para fazer a caridade tem que ter humildade, e entendemos que estamos bem distantes de sermos corretos, não vou nem usar o termo perfeito, corretos, isso é muito saudável, porque nós vamos estar sempre procurando aprender, sempre procurando nos corrigir. Não vamos ter medo de mudar, não vamos ter medo de aprender alguma coisa com quem é diferente. Isso é muito importante. Então, eu percebo inclusive... Cadê Jorge? Jorge está onde? Jorge me mandou ler um livro, comentou comigo de um livro da Inância do Fogo. Eu queria perguntar para ele, você sabe, Vitor? É o livro dos lírios, como é que é o nome? Lírios de Esperança. Eu comecei a ler o livro. Na introdução, né, não se foi ainda não, é o Cícero e a Dona Modesta. Eles sentam o pau no dogmatismo espírita. Enquanto que na prática, muitos terreiros, muitos centros espíritas se limitam no seu trabalho ao convencionalismo mediúnico e não estão dispostos a andar a segunda milha. O quanto que não estão dispostos a pesquisar o novo, a analisar e até agir de forma criativa. Esse eu vejo o contrário disso com os pretos velhos, que até na apometria que surgiu há pouco tempo, eles vão lá, metem o bedelho e dão apoio para os grupos de apometria. Né? Não são dogmáticos. Aliás, não devia se chamar preto velho, porque velho não tem nada. São bem moderninhos até. Aliás, não devia se chamar preto também. Tem muito preto velho que não é preto. Uma vez eu estava do lado de uma vovó, eu achando que era vovó. Aí de repente abriu a visão, ela disse assim: Tia Maria, a senhora é branca? Ela me respondeu: eu sou nova. Eu fui sinhar. Ela não foi escrava, ela foi sinhar. Mas ela tem essa mesma filosofia que os outros que se manifestam como preto velho têm, e se adotou-se, se permitiu-se, sei lá como é que eu falo isso, se encaixou na falange preto velho para poder trabalhar também, pregando essa humildade, essa caridade. E eu entendo, com isso tudo, esses exemplos que eu estou dando, que a verdadeira liberdade na visão dos pretos velhos é muito parecida com a que é pregada pelos Vedas indianos. O que a gente encontra na filosofia oriental, que é quando a gente consegue se libertar dos nossos desejos, do nosso apego, do nosso orgulho, do nosso ego, e conseguimos agir verdadeiramente de forma desinteressada. Para se libertar do quê?
Para alcançar que salvação? A salvação de não precisar encarnar num planeta de provas e expiações, se libertar da samsara, da roda de samsara, dos ciclos de encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Encarnado, a gente às vezes acha muito bom estar se confundindo com a matéria, mas, por exemplo, nós estamos chumbados na crosta. A gente não pode sair volitando, não pode conhecer outros lugares. A nossa consciência, ela está reprimida pelo nosso cérebro físico. Muito do que a gente aprendeu, a gente não pode manifestar no nosso dia a dia. Então, a verdadeira libertação, na visão dos pretos velhos, que eu entendo, é a gente conseguir superar o próprio ego, superar o orgulho, ampliar a nossa consciência, desenvolver valores humanos, não só cristãos, mas presentes em todas as religiões, para que a gente possa ir um pouco além. Eu vou tomar a liberdade de fazer um acréscimo aqui na palestra, por conta desses eventos que eu comentei dessa semana. E eu sei que é palestra, não é estudo do Livro dos Espíritos, então para ficar menos chato um pouquinho, porque eu quero ler 6 questões do Livro dos Espíritos rapidamente com vocês. Tá? Não vai durar mais do que 40 minutos, eu prometo. Tá? Não vai durar 40 minutos. Ela olhou por relógio, então vou durar só uns 15 no máximo, prometo. Mas assim, que eu acho que são questões que todos que são espíritas deveriam ler essa semana para refletir um pouquinho. Vitor, dá uma ajuda aí, que o pessoal já cansou da minha voz e tá... Ó, aí eu fui falando de preto velho. Lê aí pra gente, por favor, Vitor. Questão 826 do Livro dos Espíritos. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Resposta: nasce o eremita no deserto. Desde que juntos estejam 2 homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhe cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então, acho que isso aí está claro, né? Meu direito acaba quando começa o teu. A minha liberdade termina quando começa a sua. Se existem 2 seres humanos juntos, já está lá na 826, há de se respeitar, há de se limitar para poder respeitar o outro. Vamos lá, Vitor. Questão 837. Que é que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Resposta: constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Liberdade de consciência, liberdade de pensar, isso é fundamento do Espiritismo, né? E tem que ser. A gente sabe que o Espiritismo foi profundamente influenciado pelo Iluminismo. Igualdade, liberdade, fraternidade. Vamos para o próximo. Não nos esqueçamos de ser espíritas, por favor. Questão 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Resposta: toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Meu irmão, se na sua opinião existe uma crença que seja falsa, não importa, ela é respeitável se conduzir à prática do bem. Jesus, inclusive, nos deu como critério de escolha e de avaliação: pelo fruto se conhece a árvore, né? Então, vamos tomar cuidado com isso. Mais uma. Questão 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Resposta: podem reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira à crença a liberdade que ela conserva integral. Gente, as questões anteriores
foram para mostrar a conduta que nós devemos ter de tolerância religiosa e de universalismo. Mas como que a gente se porta, não mais só como espírita, mas como um ser humano inserido na sociedade brasileira? Como é que a gente deve se portar quando a gente vê uma intolerância religiosa causando males diversos a tantas pessoas e instigando as pessoas, inclusive, a se separarem umas das outras? Como é que a gente faz? Qual é a postura que eu posso ter? Bem, se a gente tem, está aí com todas as letras, se a gente tem uma crença que causa perturbação, os atos podem ser reprimidos. Podem ser reprimidos e devem. Devem. Se você tem um ato de violência, deve ser tratado com rigor com que se trata um ato de violência, e devemos exigir das autoridades que investiguem e tratem como se tratam todo e qualquer ato de violência. Não se pode aceitar o mal. Não se pode aceitar coisas absurdas como as que vem acontecendo. Agora, exigir justiça não é querer fazer justiça com as próprias mãos. Querer não aceitar um ato não é simplesmente você querer fazer algo igual ou parecido, mas deve ser proibido. E mais do que isso, eu acho que o grande desafio para quem reconhece que existe a imortalidade da alma é fazê-lo sem um sentimento inferior. É você fazê-lo reconhecendo que talvez há muito pouco tempo atrás você fizesse igual. Pouco tempo eu estou falando de 10 anos às vezes, não preciso falar de 100, 200 anos, talvez 10 anos atrás você tivesse atitudes parecidas. Então a gente deve reprimir o ato e ainda por cima sem colocar sentimento, emoção de raiva, de ódio ou de revanchismo. A gente deve olhar para os nossos irmãos todos, em qualquer contexto, em qualquer situação, por mais difícil que seja, como se olha para um filho. Eu tenho 2 filhas. Se elas fazem algo de errado, eu não vou deixar. Eu vou reprimir da forma que eu precisar reprimir. Com raiva? De jeito algum. Com ódio? Vou perder a cabeça e espancar minha filha? De jeito nenhum. Mas vou reprimi-las com severidade, se necessário for, para educá-las, para que elas se acertem. Eu não posso pegar e deixar um homicida, um agressor, qualquer coisa parecida, ou quem insufre o ódio, solto, liberto, fazendo o que quer. Seja isso no plano físico ou astral. Quantas vezes em reuniões mediúnicas a gente é trazido para o choque com a matéria, para o choque fluídico, espíritos que estão totalmente empedernidos e que não vão mudar de opinião. E que muitas vezes os grandes sábios da espiritualidade fazem o quê? Recolhe e limitação. Limitação. É colocado num lugar onde não vai poder fazer tanta besteira. Da mesma forma, a gente deve ter isso na parte material. Mas eu tenho uma versão do Bhagavad Gita que é comentada por Sai Baba, que é um grande guru indiano que desencarnou tem pouco tempo. E ele, ali no debate filosófico, se chama a atenção que o karma é ação e reação, e que como que eu posso deixar de gerar karma? E ali ele entende, pela escritura sagrada do Bhagavad Gita, pela escritura sagrada indiana, que a grande forma que a gente tem de agir simplesmente pelo cumprimento de dever, sem colocar sentimento ou desejo. Agir sim, mas sem o sentimento ou desejo, sem colocar o nosso próprio ego. Isso é difícil? Muita coisa, mas muita coisa, mas é necessário. Se eu quero a verdadeira libertação, se eu quero me libertar dessa roda de samsara, desses ciclos reencarnatórios, eu tenho que ter essa reflexão. Tem mais umazinha aí, ó. Questão 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propague doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Resposta.
Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força. Servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força. Dando exemplo. Né? Se alguém tem dúvida de qual é a conduta que o Espiritismo nos ensina, está aqui a cola. Né? Isso me lembrou muito quando eu li, me lembrou muitíssimo Gandhi. Gandhi conseguiu pegar e libertar a Índia do imperialismo inglês sem violência, pregando a não violência, né? Usando muitas vezes de astúcia e sabedoria. No livro, no filme da vida dele, tem uma cena, ele ainda está na África do Sul, eles estão fazendo protestos contra algo que é errado, e aí vem a cavalaria para acertar todo mundo. Iam agir com toda a violência. O que ele fez? Mandou todo mundo ficar deitado. Todo mundo se deitou. Quando a cavalaria chegou, os cavalos não foram em cima. Os cavalos entendiam que aquilo ali não era algo para ser pisado. E aí ele conseguiu evitar aquele embate. É claro que ninguém aqui é um Gandhi, e ninguém está disposto a sofrer tudo que ele sofreu. Mas ele é um exemplo em que a gente pode se esforçar para, dentro das nossas possibilidades, nos parecermos. Aliás, para a gente ir um pouquinho além das nossas possibilidades. Vamos tentar se conhecer para ir um pouquinho além das nossas possibilidades. A última, disse que essa era a última, foi pegar, tem mais um. 842. Por que disso se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Espera aí, Vitor, essa é a última, é o fechamento da palestra. O pessoal ficou cansado de eu aqui falando e lendo esse monte de texto, mas não podia deixar de ler esses textos. Eu acho que na semana em que nós estamos, todo espírita deveria ler sobre lei de liberdade no Livro dos Espíritos. É básico, para que não exista dúvida, e eu acho que isso é uma coisa importantíssima. Então, por favor, vou pedir que todo mundo preste atenção no que o Vitor vai ler. Diz aí, ô Vitor, qual é de todas as doutrinas a que pode ser a única, a verdadeira, a melhor de todas? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizeram, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse o sinal por que reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Gente, que todos nós possamos nos esforçar cada dia para nos tornarmos um homem de bem, esteja em qualquer agremiação religiosa que esteja, em qualquer clube de religião que você tiver, mas que você, acima de tudo, consiga refletir e desenvolver uma religiosidade verdadeira no teu íntimo, buscando esses valores humanos tão importantes. Então, boa noite para quem é de boa noite, a benção para quem é de bênção, saravá para quem é de saravá, mucuyu para quem é de mucuyu, namastê para quem é de namastê. Que a gente possa ter, cadê o último? Aí, ó que bonitinho que eu achei. Namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento Deus, saúdo Deus que habita em você. Então, namastê para todo mundo.
Música